Depois da vitória importantíssima por 1-0 contra o Red Bull Bragantino, o técnico Eduardo Cudê rasgou elogios para um jogador titular, que ele bancou entre os 11 iniciais do Inter nessa reta final de temporada 2023. E indicou que a saída dele está muito próxima e que será um jogador muito difícil de repor para o Inter na próxima temporada. Nesse vídeo, a gente fala sobre Johnny, vendido para o futebol espanhol e que já tem substitutos possíveis dos dois lados da eleição do Inter. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar muito sobre Johnny, que foi, se não o principal, um dos principais jogadores ontem na vitória do Internacional por 1-0 contra o Red Bull Bragantino. O técnico Eduardo Cudê rasgou elogios para o jogador de 22 anos que já está vendido para o Real Betis da Espanha. Nesse vídeo a gente traz mais uma vez detalhes da venda do Johnny e também os possíveis substitutos dos dois lados da eleição do Internacional. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Vai lá em KTO.com, você que está perdendo tempo e ainda não tem registro, faz o seu registro. E depois de fazer o primeiro registro, tu vai fazer o primeiro depósito e usa o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet lá e dar uma brincada em KTO.com. Hoje tem rodada de Campeonato Brasileiro. Para fechar a rodada, Goiás e Cruzeiro, briga lá embaixo. Vitória do Goiás pagando 2,50, vitória do Cruzeiro tá pagando 3, o empate pagando 3,1. Vai lá em KTO, eu tô jogando empate ou Cruzeiro. Tem chance dupla lá na KTO, não precisa jogar em um ou outro. Tu pode jogar em duas chances, dois resultados possíveis e ainda assim ganhar dinheiro lá em KTO.com. Eu vou em empate ou Cruzeiro, e aí empate ou Cruzeiro pagando 1,50. Se eu jogar 50 pila, eu quase dobro esse valor. Vai lá em KTO, dá uma brincada, tá certo? Bom, pessoal, eu quero nesse vídeo aqui destacar o que o técnico do Internacional, Eduardo Cudê, falou sobre o volante Johnny. Ontem, mais uma vez, importantíssimo na vitória do Inter por 1-0 contra a equipe do Red Bull Bragantino, o jovem volante norte-americano que foi cortado da seleção dos Estados Unidos, inclusive nessa última data FIFA, por conta de uma entorse no tornozelo direito, ficou de fora de 2 jogos da Liga das Nações e retornou, se recuperou dessa entorse no tornozelo e foi para o jogo ontem contra o Red Bull Bragantino. Foi muito importante, uma vitória magrinha do Inter, 1-0, então o Inter precisou se defender, o Red Bull Bragantino brigando lá entre G4 e título brasileiro, então precisou atacar e o Johnny teve uma atuação destacada. Inclusive, sobre essa atuação, o técnico Eduardo Cudê comentou o que ele enxergou da partida e da evolução do Johnny. O Cudê que bancou a titularidade do Johnny, quando o Mano Menezes saiu, o Rômulo era o primeiro volante titular do Inter, o Cudê banca a titularidade do Johnny, conhecia ele da sua primeira passagem, quando ele ainda estava surgindo, os primeiros passos dele no profissional do Internacional, e o Cudê comentou ontem, mais uma vez, uma grande atuação do Johnny. Hizo un grande jogo. Acho que nos dá un equilibrio muito importante y que va creciendo y voy intentando ya remarcarle para él los pequeños detalles, ¿entienden? En cuanto a posicionamiento estamos bien, en cuanto al juego, a los perfiles, a un montón de cosas finas, ¿no es cierto? Y la verdad que estoy muy contento por él porque va mejorando esas cosas, va incorporando más cosas y bueno, seguramente va a ser un jugador difícil de retener para o clube. Aí então o técnico do Internacional, Eduardo Cudê, e fica claro na última frase do Cudê sobre a saída do Johnny. O Cudê não confirmou, o Johnny está de saída, mas a gente sabe, a gente trouxe inclusive em primeira mão aqui no canal, de que o Johnny está vendido para o Real Betis da Espanha, uma transação milionária
que vai ajudar muito nos cofres do Inter, um valor entre 6 milhões e 6 milhões e meio de euros, ainda com gatilhos que podem aumentar o valor dessa venda, então a gente está falando de praticamente 35 milhões de reais. O Inter tem 100% do Johnny, então tudo que entra fica para o Internacional. O Inter vai vender e ainda manter um percentual do volante de 22 anos, que vai deixar o clube depois da última rodada do Brasileirão, lá na outra quarta-feira, no dia 6 de dezembro, contra o Botafogo. Bom, a partir disso, o Kudê também deixa claro que é um jogador que dificilmente o Inter conseguiria segurar e que dificilmente se acha um substituto à altura do que o Johnny vem apresentando nessa reta final de 2023. E o que eu já sei, e que a gente já até trabalhou aqui, é que os candidatos à eleição do Internacional têm um pleito eleitoral aí no dia 9 de dezembro, que vai definir entre Alessandro Barcelos, que tenta a reeleição, e Roberto Melo, candidato da oposição. Cada um tem o seu volante, eu não diria que preferido, mas um volante que imagina que poderia suprir essa ausência do Johnny. Do lado do atual presidente do Inter, candidato à reeleição, Alessandro Barcelos, o que eu já ouvi em mais de uma oportunidade é que ele gosta muito do nome do Wallace, volante criado nas categorias de base do Grêmio, que hoje está na Udinese da Itália. Ele está na Udinese desde 2019, renovou o contrato na temporada passada até dezembro de 26, porém, se vier uma proposta, pelo que eu conversei com pessoas do staff do Wallace, ele topa ouvir e topa negociar uma volta ao Brasil. O Flamengo demonstrou interesse há 1-2 janelas de transferências atrás, e o que sei é que é um nome que o presidente candidato à reeleição, Alessandro Barcelos, gosta bastante. O outro nome do candidato Roberto Melo, eu trouxe aqui, ele até procurou alguns jornalistas para dizer que era fake news, enfim, mas eu ouvi de pessoas próximas, inclusive, do Roberto Melo, que ele gosta do nome do Jailson, volante de 28 anos, que está hoje no Palmeiras, também criado, assim como o Wallace, nas categorias de base do Grêmio, foi muito bem lá no Palmeiras, depois ele teve uma lesão, hoje é banco do Richard Rios e do Zé Rafael, e tem contrato até o final do ano, deve deixar o clube paulista, e o Jailson seria um nome que o Roberto Melo gosta bastante. São dois nomes que vão surgindo e devem surgir mais para a próxima temporada, porque o Inter vai tentar repor essa saída aí do Johnny para o futebol espanhol, tá certo, pessoal? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações para aqui, que a gente volta para falar mais do Colorado ao longo do dia, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.